Dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos trabalhar, né? Depois de bastante tempo de folga, sem aula, semana jurídica, vistas de prova, né? Bastante coisas já aconteceram, então precisamos voltar aqui para o nosso conteúdo, porque estava olhando ali agora que eu estava tomando café e estava pensando, hoje é dia 14 de outubro, 14 de novembro, 30 dias, né? Mais aí uns 10 dias, porque depois as provas são já, acho que acredito eu, no final de novembro. Então nós estamos já no final do seu curso, aí no final do seu semestre. Chegamos aqui finalmente às sociedades limitadas e que, em razão da sua importância e do seu material a ser conversado, eu dividi as sociedades limitadas em duas aulas. Aula 16, Sociedade Limitada, parte um, e depois, a semana que vem, se a gente concluir essa daqui hoje, que eu acredito que vai dar certo, aula 17, Sociedade Limitada, parte 2, porque esta sociedade é uma das sociedades mais importantes aqui dentro do direito brasileiro, que eu acho difícil você passar aqui pelo se tornar advogado. Eu ainda não postei o slide porque, na verdade, eu fiquei de dar uma conferida ontem à noite e eu cheguei tarde do escritório e acabei não conferindo. Assim que a gente terminar aqui a nossa aula, eu já posto, Pamela. Mas é esse aqui mesmo. Eu já tinha no feriado, na verdade no sábado, no domingo e na segunda, eu já sabia que minha semana ia ser corrida, então no domingo eu preparei os slides do direito do consumidor e na segunda feriado eu conferi os slides do direito empresarial. É que eu queria ter posto uma outra coisa, mas eu sabia que não ia dar tempo. A minha terça-feira foi bem corrida, mas o slide está completo. Assim que terminar a aula, eu já posto para os senhores. Então, aula 16, colocando aqui como a ementa da aula, né? Sociedade limitada. Eu, né, não estou fazendo plágio, mas estou me baseando exatamente aqui no livro do Marlon Tomasetti. Então, praticamente todas as informações que eu vou falar e o que estiver no slide, não estou plagiando ele, eu estou usando mesmo ele, já colocando ele como referência aqui no começo da aula, esclarecendo isso para que ninguém ache que eu esteja aí me apropriando aí do material intelectual do Marlon Tomasetti. Não, não estou, né? Já estou colocando ele como referência previamente aqui na minha aula. E nessa aula 16, parte um, né? Primeira parte das sociedades limitadas, eu quero conversar com vocês sobre 6 itens. Nossa, Juliana, é muita coisa. Não, achei melhor a gente dividir isso aí por item para ficar fácil na hora da sua organização aí como aluno. Então tem lá, número 1, histórico dessa sociedade, número 2, legislação aplicável, número 3, classificação, número 4, como é que funciona o nome empresarial, número 5, capital social e número 6, cotas. Então, se a gente conseguir conversar bem hoje nessa quarta-feira, a gente vai matar esses 6 itens, retornando semana que vem com a aula 17, parte 2 de Sociedade Limitada. Mas aí, para você poder ter a sequência, eu vou continuar. Número 7, número 8, que assim você vai ver que era uma aula que teoricamente ela seria um pouco mais extensa. Então, para que não haja essa preocupação por você, eu já dividi em duas conversas. Hoje e na próxima quarta-feira. Então, conversando aqui no item 1, que é o item do histórico, né? É uma sociedade que surgiu no final do século XIX, para ser mais expresso, né? Foi uma obra alemã de 1892. Então, vamos parar aqui um minutinho, que eu quero, infelizmente, a gente ainda não conversou sobre sociedade anônima, nem sobre sociedade em comandita por ações, mas a gente já consegue desenhar uma linha do tempo aqui sobre o direito societário, estão lembrados? Idade Média, surgimento da primeira sociedade lá, a Sociedade do Seio Familiar, sociedade em nome coletivo. Quase que concomitantemente, estão lembrados? Surge a sociedade ali
em comandita simples, né? Anos aí 1000, 1100, seguindo até, embora a gente não tenha conversado sobre sociedade anônima, mas já dando uma dicasinha, seguindo até mais ou menos 1450, 1453, com a criação da Casa de São Jorge, que eu vou explicar depois que a gente terminarmos Sociedade Limitada. Então, se vocês vejam, até o descobrimento do Brasil, já fazendo um paralelo aqui entre mundo e Brasil, nós tínhamos apenas três. Se a gente já incluía a sociedade em comandita por ações, a gente já tinha 4 tipos de societários consideradas sociedades comerciais. Depois de 300 anos, ou seja, depois de 1550 para 1892, a quase 400, né? Estou aqui na matemática lenta ainda. Dá 392 anos. Se você pensar dessa maneira, a sociedade limitada, de forma indiscutível, é a última sociedade que surgiu aqui no direito, na história do direito comercial, né? 1892 ainda não tínhamos direito da empresa. É a última sociedade aqui empregada e conhecida pelo mundo como sociedade comercial, hoje sendo uma sociedade empresária. Prof, mas por que a gente está alterando a ordem delas para estudar? Na verdade, gente, didaticamente, academicamente, a sociedade limitada, ela seria a terceira sociedade formada por meio de um contrato social, que a gente vai estar conversando. Nome coletivo, contrato social; comandita simples, contrato social; sociedade limitada, contrato social. Então a gente termina, né, depois da sociedade limitada, as sociedades chamadas de sociedades contratuais. Daí a gente inicia ali depois o estudo das sociedades institucionais, que a gente vai ficar com a sociedade anônima e a comandita por ações, porque não temos outras para estudarem, né? Ou ali, como alguns me responderam na prova, né, a subsidiária integral, que é lá da sociedade anônima, mas nem é propriamente um tipo de sociedade, né? É uma sociedade anônima em que o proprietário de todas as ações é um único dono. Então não podemos nem considerá-la como uma modalidade diferente de sociedade aqui no direito brasileiro. Mas então, retomando aqui a nossa conversa, pensando em linha do tempo, a sociedade limitada é a última sociedade que surgiu na história aqui do direito comercial mundial, inclusive na história do direito comercial brasileiro. Aqui no Brasil, ela foi inserida no ano de 1919, então 3 anos depois do nosso Código Civil, através do Decreto-Lei 3.708. Era um decreto de pouco mais de 19, 20 artigos, e que nós utilizamos ele até quando? Até a reforma aí do Código Civil de 2002. Então, na faculdade, quando eu fiz a sua disciplina, eu estudei o Decreto-Lei 3.708/2019. Hoje não vai estar mais dessa forma, já eu mostro para vocês como é que isso ficou na legislação atual. Dos anos de 1985, isso aqui é um dado do próprio livro do Tomazetti, que é por isso que eu falei que eu ia conferir os slides, mas isso aqui eu achei, está lá no livro mesmo. Dos anos de 1985 a 2015, essa modalidade societária representava o quê? 98,53% de todas as sociedades constituídas. Ou seja, todo mundo que ia montar uma sociedade montava uma sociedade limitada. Prof, mas por que esse número, né, essa representatividade é tão alta? Sociedade em nome coletivo está em desuso, sociedade em comandita simples também está em desuso. A SA tem as suas particularidades, que a gente vai ver que talvez não seja mais adequada para muitos formatos aí de sociedades que as pessoas querem fazer. A comandita por ações também tem suas particularidades que praticamente está em desuso também, depois a gente vai ver. Ou seja, o que sobra aqui de sociedade? Sociedade limitada. Então, olhem bem para esses slides, ainda é uma parte introdutória, uma parte aqui de história, que eu gosto muito para nos ajudar a pensar, para nos ajudar a entender o porquê que o direito se comporta dessa forma, né? Qual é a legislação aplicável, já partindo aí para o item 2 que eu separei para a gente conversar. Inicialmente, quando eu digo inicialmente, se o Código Civil é o antigo, né, 1916, e o nosso Código Comercial era de 1850, regulamentado pelo
aditado, né, pelo regulamento 737 de 1850, que inseriu os atos de comércio, é só você pensar um pouquinho que você vai chegar à conclusão que eu vou dizer para vocês. Como é que nós vamos inserir um modelo novo, um formato diferente aqui de atividade empresarial no Brasil, se, primeiro, em 1919 nós não tínhamos ainda junção legislativa, quer dizer, Código Civil é uma coisa, Código Comercial outra coisa. Então, pelo próprio Código Civil eu não conseguiria inserir. Ah, mas se a gente fizesse uma manobra, olha, gente, não dá para fazer manobra nenhuma porque a Skinny veio em 42, nós estamos em 19, estamos bem antes ainda, estamos aqui na lanterninha. Impossível pensar dessa forma. Mas vocês podiam pensar, ah, vamos fazer uma reforma no Código Comercial. Até se queria, mas também a gente não tinha discussão em amplitude para tanto. Então, o formato legislativo adequado para 1919 era o quê? Um decreto. Então, foi feito um decreto que inseriu, possibilitou que quem precisasse, né, então esse modelo de, antigamente chamava sociedade por cotas de responsabilidade limitada. É assim que era o nome da antiga. Eu digo antiga porque hoje está no Código Civil, hoje é tudo moderno, mas a antiga sociedade limitada recebia esse nome, sociedade por cotas de responsabilidade limitada, decreto 3.708 de 1919. Teve vigência até ao Código Civil de 2002, quando finalmente, né, depois dessa nossa reforma legal e processual, concorda? Juntando a parte os dois códigos, o Código Civil mais o Código Comercial, juntando porque nós estamos falando de dois ramos de direito privado. Então, a sociedade limitada hoje ela está inserida nos artigos 1052 a 1087 do Código Civil. Faça essa anotação, que isso aqui vai ajudar você na hora de fazer lá o raciocínio aqui da nossa prova, da multidisciplinar e aí para a sua vida como advogado. Então, hoje você não precisa mais ficar procurando nenhum decreto-lei para se basear, para achar qual é a explicação da sociedade limitada. Hoje você tem os artigos do Código Civil. Vocês que são da geração mais nova, vocês têm a Bíblia acadêmica chamada Vade-Mecum, estão lembrados? Eu não sou da época do Vade-Mecum, até tenho, mas olha, aqui em casa nem trouxe. A gente ganha da editora, né? Embora eles acho que estão meio pão duros, faz uns 2 anos que eu não ganho Vade-Mecum repito, não ganho Vade-Mecum da editora. São os artigos 1052 a 1087 do Código Civil. Ixi, eu só estou com Vade-Mecum velho, melhor nem sortear, que daí eu tenho que sortear para vocês fazerem reciclagem dele. Não dá. Tem que ser. Nós já estamos no mês 10, logo vai sair o Vade-Mecum 2021, né? Por isso que daí os 2020 são tão mais baratos, né? Outro dia eu fui na livraria Curitiba e realmente custa bem menos. Artigos 1052 a 1087 do Código Civil. Então hoje você advogando, você precisando saber qualquer informação aqui da sociedade limitada, você vai diretamente buscar no Código Civil. E agora vem aqueles I, né? Ei, Juliano, mas você é o único que tem o I. Não é o I, é o direito que tem o E, né? Então, I de forma supletiva, ou seja, aquelas matérias ou aquelas situações que vocês não conseguirem resolver ou não conseguirem amparo legal entre o artigo 1052 ao artigo 1057, nós vamos buscar de forma supletiva, né? Nós vamos buscar de forma supletiva a complementação naquelas normas que eu disse para vocês, que são a base de todo o direito societário. Qual sociedade que é a base de todo o direito societário mesmo? As primeiras sociedades, que são as sociedades não empresárias, né? não comerciais, as sociedades simples. Então, de forma supletiva, nós vamos aplicar naquilo que couber as regras da sociedade simples. E pode ver que agora no meu slide tem assim um E/ou sociedade anônima que constou no contrato social. Professor, que história que é essa? Eu vou primeiro aplicar a lei das limitadas, né? Artigo 1052, artigo 1057. Depois, se eu não encontrar solução, eu vou procurar nos artigos da sociedade simples. E depois, se eu não achar ainda, eu vou procurar na lei das SAs. Oh, meu Deus, aí fica difícil, né? Não é bem isso que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver se eu acho que eu pus. Isso.
esse baita falação aí, eu não gosto de slide com mais de 3 ou 4 linhas, mas esse aqui eu fiz questão de colocar, porque como eu não posso confiar nos senhoritos, né, se os senhoritos vão fazer a leitura do Marlon Tomazetti, então pontos que eu acho que são de extrema importância acadêmica, infelizmente eu transcrevo. Isso aqui é uma transcrição, uma cópia fiel do que o Marlon Tomazetti está dizendo. Aqui ele vai explicar por qual motivo ou de que maneira a gente verifica se eu posso aplicar ou não de forma subletiva a lei das SAs. E daí ele segue ali, ó. A princípio, a opção pela aplicação supletiva da lei das SAs dependerá de cláusula expressa no contrato social. Então vamos resolver essa nossa primeira conversa? Qual que é essa nossa primeira conversa? Regra geral, você advogado, né, formado aqui, estudou com o Juliano, regra geral, você vai montar a sua sociedade limitada ali de acordo com os artigos do Código Civil. Ok? Ok. De forma supletiva, isso aí está na lei, não é você que precisa escrever no seu contrato, não precisa ficar pondo coisa idiota no seu contrato, que daí quem é estudioso e lê já sabe que você não sabe. Porque se é de forma supletiva, você não precisa pôr. Então, a questão da complementação pelo que dispõe a sociedade simples não precisa constar no seu contrato, porque a lei já diz que será dessa forma. Agora, se ainda assim você, mais estudioso do que eu ainda, quiser colocar que existe a possibilidade de, depois dos artigos da sociedade limitada, depois da questão supletiva da sociedade simples, se você ainda quiser constar a possibilidade de trazer institutos da sociedade anônima aqui para a sociedade limitada, também é possível, desde que, a princípio, você coloque isso de forma expressa no seu contrato social. Então eu escreveria que, né, vamos pensar já no chover no molhado, eu escreveria assim: a presente sociedade reger-se-á pelos artigos tal a tal do Código Civil, de maneira subsidiária pelas regras da sociedade simples e ou sociedade anônima. Eu escreveria isso, que eu teria colocado todos os santos que eu conheço aqui para me ajudar, concorda? Mas tem uma explicação, ó. No entanto, o DRE, ao editar a Instrução Normativa 38 de 2017, fez o quê? Expressa o entendimento de que seria possível presumir, olha, eu não gosto muito de presunção no direito, mas aqui a palavra é essa, presumir a aplicação supletiva da lei das sociedades pela adoção de qualquer instituto próprio das sociedades anônimas, desde que compatível com a sociedade limitada, né, gente? Aquilo que não for compatível, nós não vamos poder utilizar. E ali ele dá alguns exemplos para nós. Por exemplo, cotas em tesouraria. Isso aqui é uma característica de sociedade anônima. Prof, mas a gente não estudou ainda. É, eu sei. Então, por enquanto, você só anota que depois a coisa começa a fazer sentido, porque nós vamos terminar o nosso ano agora. Então, daqui a 15 dias, a gente vai estar em sociedade anônima. Então, cotas em tesouraria, cotas preferenciais. Isso aqui é um instituto, uma carinha aqui de sociedade anônima. Conselho de administração. Veja, a sociedade limitada não exige que haja um conselho de administração dentro de uma sociedade limitada, se tiver características de SA. Um conselho fiscal, você vai dizer, mas eu já vi sociedades limitadas com conselho fiscal. Segundo a Instrução Normativa 38 de 2017, quando você identificar qualquer um desses institutos estando ligado, isso, é isso mesmo, Daniel, colocar institutos de sociedade naquilo que couber, por favor, entendeu? A gente pode colocar institutos de sociedade anônima em sociedade limitada naquilo que couber. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês, que até essa instrução normativa a gente tinha que constar de forma expressa no contrato social. Agora, se você tiver esses institutos, estou dando exemplo, qualquer um desses institutos, a gente pode chegar à conclusão de que eu também posso aplicar outras coisas da sociedade anônima, porque eu estou identificando traços dela aqui na sociedade limitada. As provas costumam perguntar da seguinte maneira: né? Não é bem assim, é verdade que a sociedade limitada reger-se-á exclusivamente pelos artigos tal a tal do Código Civil? Olha, eu já disse, todas as vezes que vocês identificarem a palavrinha exclusivamente, somente, cuidado, né?
a questão dela está te perguntando, você sabe tudo sobre a matéria? É isso que a questão está te perguntando. Então, quando a gente está falando em exclusivamente, regra geral, a gente aplica os artigos do Código Civil. Agora, se os artigos do Código Civil não te resolver todas as suas indagações ou todas as suas questões jurídicas sobre a sociedade limitada, você vai buscar na sociedade simples. E ainda se na sociedade simples também não houver a sua completude aí, né, a sua solução de questões, existe a possibilidade de você, né, ou colocando expressamente no contrato social, ou você fazendo a identificação de algum desses órgãos, você poder aplicar a lei das SAs. Não sei se a gente vai voltar ainda no presencial esse ano, mas quando eu trabalhava essa parte aqui da disciplina em sala de aula, eu gostava de trazer um contrato de uma sociedade limitada e pedir para os alunos, né, fazer questões sobre esse contrato. Ele identificar se tem órgãos de SA, para, né, se constou ali a aplicação da sociedade simples. Então, normalmente eu trazia um problema, trazia um contrato e pedia para os alunos analisarem. Vou pensar no assunto, vou ver se a gente consegue encaixar aqui com metodologia ativa, mas eu estou achando que a gente ainda se vê esse ano. Seguindo, né? Senão a gente não termina, professor. Você fala demais. 3. Classificação. Aqui eu já fui direto ao ponto, né? 3. Classificação. Sociedade híbrida, isto é, de acordo com o caso concreto, ela poderá ter um caráter de sociedade de pessoas ou de sociedade de capital. Vocês estão lembrados do que é sociedade de pessoas e o que é sociedade de capital? Já esqueceram? Sociedade de capital é quando não nos importa quem serão os nossos sócios, concordam? Entrou com o dinheiro, pois, como dizia minha velha avó, pois a gaita aqui tá tudo certo, não quero saber se é branco, preto, bonito, feio, homem ou mulher. Na sociedade de pessoas, opa, não é mais bem assim. Não adianta vir com o dinheiro pro meu lado porque eu quero te conhecer, eu quero saber quem você é, porque às vezes eu tenho interesses nos seus atributos aqui para serem ou para ser meu sócio aqui nessa sociedade limitada. Então, por essa questão, por essa abertura legal de você que está constituindo uma sociedade limitada, você poder escolher se essa sociedade é de pessoas ou de capital, ou parte de pessoas e parte de capital, coisa que eu acho um pouco mais complicado, acho que ficaria mais fácil, né? O traço majoritário, né? Porque eu acho difícil você misturar, já que a sociedade limitada não tem classe, ela é uma única classe. Natureza híbrida, pela possibilidade aqui dessa coexistência aqui de duas classes. Ó. Quem define essa situação não é a lei. Não é a lei que vem e fala, olha, a sociedade limitada ela vai se classificar como uma sociedade híbrida. Quem define isso, aliás, quem define isso são os sócios. Por quê? Eu posso, por exemplo, eu nunca li o contrato social aí da sociedade da FCV, concorda? Mas eu tenho a minha imaginação como estudioso da matéria que esse contrato da FCV seja um contrato de pessoas, né? Onde eu sei, os 6 sócios, os 6 mantenedores são professores, são da área de educação, então me parece que tem um traço aí, tem um liame que vincula essas pessoas pelos seus atributos. Então penso eu. Isso que eu pensei, Luiz, cadê o Alex nessa hora? Eu pensei, mas o Alex ele não é sócio da FCV, ele é sócio do Axia. Né? Que o Axia é uma das empresas do grupo FCV. Também não conheço o contrato social, não sei se a FCV não, né? Não sei se a Unimares funciona ali como holding, né? Não sei, não, isso aí não é uma informação pública para mim como professor, pelo menos, né? Mas a gente pode tirar ali uma certidão simplificada da junta comercial e dar uma olhadinha como é que funciona. Eu acho que não é holding, não, eu acho que são empresas separadas e que alguns sócios se repetem, como o caso do Barbieri, que é sócio do Axis e sócio da UniFCV, mas são empresas absolutamente distintas, até onde eu sei. Então, Então, mas agora vocês viram que eles separaram a questão da sede administrativa, né? Então eu não sei se não teve também uma mudança aí no quadro
na questão da controladora, né? Se fosse eu, não sei se eu estou ficando muito doido, eu estou vendo muita série de... Não sei se eu estou vendo muita série de pessoal, de famílias com muito dinheiro, né? Acho que estou assistindo muito Netflix nas horas vagas. Eu talvez constituiria ali uma holding, né, para controlar essas duas empresas, tanto a Unimares quanto a Axia, né? E abriria outras empresas ali, como deve ter também, né? O EAD deve ser um outro CNPJ separado e assim por diante. Não sei não, viu? Uma hora que eu tiver com tempo, eu vou perguntar ali para alguém que possa me dar essa informação, né? Vamos ver. Seguindo aqui nossa conversa, porque senão bate, como dizia minha velha avó, bate o sinal do recreio e você ainda não parou de falar. Opa, tá longe ainda, tem tempo. A negociação trazida no contrato social elucida se a limitada será de pessoas ou de capital. Como assim, professor? Eu acho também, Luiz. Fiquei curioso. Se eu me lembrar disso mais tarde, se alguém quiser me lembrar ali no WhatsApp, que agora de manhã eu estou enrolado aqui com as aulas, mas à tarde eu vou. Hoje é quarta-feira, hoje à tarde eu preciso ir lá no escritório. Se alguém me lembrar isso aí, eu mando um áudio, né, pro Alex, mas se bem que não sei, ele deve estar bem corrido também, que ontem eu perguntei um negócio para ele, ele me respondeu 5 horas depois. Ai, que eu já tinha a resposta quando ele me respondeu. Mas voltando aqui à conversa. A gente pode fazer essa análise para entender se a sociedade limitada é de pessoas ou de capital, analisando algumas situações ali já constantes do contrato. Eu, Juliano, penso assim: se eu fosse fazer um contrato de sociedade limitada, eu ia escrever, gente, essa aqui é uma sociedade de pessoas, essa aqui é uma sociedade exclusivamente de capital. Não vejo razão, na minha humilde inocência, em ficar brincando de adivinha, concorda? Escreve aí, cara, né? Pra que ficar com tanta coisa? Mas, como não sou eu o redator aí dos contratos, a gente tem que analisar o caso concreto e verificar, né? Normalmente não está escrito mesmo se é uma sociedade de pessoas ou se é uma sociedade de capital. E normalmente a gente tem que analisar ali algumas coisas, ó. Cláusulas de cessão de cotas. A questão da cláusula de cessão de cotas, se existir uma cláusula dizendo que as cotas não podem ser cedidas a terceiros, por exemplo, sem anuência de todos os sócios, você tem dúvida que isso aqui é uma característica de sociedade de pessoas? Entende? Penhora de cotas. Estão lembrados como é que é um rolo a penhora de cotas? Que se for de um jeito pode penhorar, se for do outro pode penhorar, mas não pode ingressar. Lembram? Sociedade em nome coletivo. Estão lembrados? Sociedade simples. A gente já conversou sobre isso. Então, isso aqui pode ser um norte do que se a sociedade limitada é uma sociedade de pessoas ou uma sociedade de capitais. Implicações do falecimento do sócio, né? O tal do... Outro dia eu dei risada, gente. Meu Deus do céu. Né? Tá gravando, mas não tem problema. O que é de direito, o que é acadêmico, a gente pode brincar porque ajuda o próximo, no caso vocês. Lá no NPJ eu pedi para fazer... Pedi não, era um processo que era para fazer a habilitação dos herdeiros que a nossa assistida havia falecido, né? E as meninas pegaram e fizeram a dupla, fez a petição e mandou para mim. E eu li a petição inteira, gente. Quando eu estava com 2 telas abertas e aquela pressa, e a Fabiana me cobrando a petição, eu mandei a petição para frente. Mandei protocolar. A sorte, né? Eu sou uma pessoa que no direito eu tenho mais sorte do que juízo. Não sei por que eu resolvi ler a petição de novo que eu já tinha enviado. Entendeu? A hora que eu fui ler a petição, a parte autora estava com Márcio Candeu, não sei o que, é o professor Márcio, coordenador da NPJ. Eu falei, ué, mas por que estão colocando o Márcio como titular da petição? A gente estava no online. Voltei ali para a dupla e falei, mas vocês me mandaram uma petição em nome do Márcio? Ele não é parte no processo. Nunca foi e nunca será. Não pode. Por quê? Elas disseram assim pra mim, prof, mas a mulher morreu, quem que nós vamos pôr no lugar dela? Eu, meu Deus do céu. Falei, quando a pessoa morre, gente, fechou o olhinho, morreu, todo o patrimônio dela, tanto passivo quanto ativo, vira espólio. Isso mesmo, Luiz. Escreve lá, espólio de fulano de tal. Isso aí eu aprendi lá na UEM há quase 25 anos atrás e não mudou até hoje. Acredito que não vai mudar nos próximos anos. Agora você vai colocar o advogado como requerente? Hein? Onde você viu isso? Então, fica a dica, a pessoa morreu, né? Vira espólio. Aqui a gente está falando das implicações do falecimento de um dos sócios. Então, se
no falecimento de um dos sócios, aqui pensando na sociedade limitada. Se não é possível a sucessão, se não é possível ao ingresso aqui dos herdeiros, né, nessas cotas que o de cujos deixou, evidentemente que nós estamos falando em uma sociedade de pessoas. Então vejam que eu acabei de dar 3 exemplos ali bem simplórios, né? O aluno que não sabe isso, não sabe nada, então, que eu estou colocando coisas bem simplórias. Anote isso aqui, que isso aqui vai servir como base do seu raciocínio, do nosso raciocínio, para a gente desenvolver as questões aí sobre sociedade limitada. Então, portanto, diante de todas essas indagações que eu acabei de fazer e levantar com vocês, diante das várias configurações possíveis da sociedade limitada, apenas o caso concreto, à luz das decisões do sócio em relação a tais matérias, será possível se afirmar se a sociedade é de pessoas ou se a sociedade é de capitais, não podendo definir a priori, ou seja, a princípio, a sua natureza. Então, se eu fosse você, eu pegaria isso, se fosse no seu caderno, eu faria o meu famoso asterístico com caixa alta. Se você não tem caderno, você pegava um A4 agora, dobrava ele no meio e fazia essa anotação. Olha, eu não posso sair fazendo afirmação se a sociedade limitada é uma sociedade de pessoas ou é uma sociedade de capitais. Por quê? Eu dependo da análise do caso concreto, mas o que seria o caso concreto? Preciso olhar o contrato social, gente, para verificar se aquele que elaborou o contrato foi, posso chamar de bondoso, né? Foi bondoso e já me deu de bandeja dizendo que é uma sociedade de pessoas ou se é uma sociedade de capital. Se ele quis brincar de mestre dos magos com a gente, que acontece bastante, você vai ter que identificar aquelas cláusulas, aquelas possíveis características de sociedade anônima, né? Ou, aliás, sociedade anônima não, aquelas características de não possibilidade de sucessão, não possibilidade de penhora ingresso por meio de cotas, que seria um ingresso de forma derivado, né? Que não é de origem. Então, assim, vai ter que fazer essa análise. Então, no caso do silêncio do sócio, então aqui a gente vai trazer uma regra geral sobre tais matérias. Então, os sócios não escreveram nada, prevalece a natureza personalíssima diante das situações legais impostas. Então, eu até poderia ter uma sociedade limitada de capital, mas se não houver nenhuma característica, nenhuma palavrinha, não tem nada que eu possa enquadrar aqui como uma sociedade de pessoas, regra geral, eu vou, aliás, como de capital, regra geral, eu vou manter ela como sendo uma sociedade personalista. Eu sempre penso, ainda usei essa terminologia ontem numa reunião que eu fui. No direito, a análise sempre ela é restritiva do que extensiva, concorda? Eu não posso achar que eu posso fazer alguma coisa sendo que eu não posso, né? Sendo que é proibido. Então, análise sempre restritiva. Se você pensar aqui entre uma sociedade de pessoas e uma sociedade de capitais, qual é mais restrito? De pessoas. Alguém tem sombra de dúvida disso? Então, mas eu vou dizer uma coisa, pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que tem bastante sociedade limitada sendo de capitais, né? Isso depende, como eu estou dizendo, depende do caso concreto. Eu vi que eu tive sorte e vi mais casos nesse sentido. O caso do silêncio, deixa eu voltar aqui, no caso do silêncio do sócio, tais matérias. Quais matérias? A gente estava falando de sociedade de pessoa, sociedade de capital. Então, ninguém falou nada. O contrato social não falou nada, não consegui identificar nenhuma daquelas cláusulas ali que possa me direcionar para uma sociedade de pessoas, uma sociedade de capital. O que eu vou fazer? Ninguém falou nada, eu vou entender que essa aqui é uma sociedade limitada de natureza personalista. Porque o personalismo ele é mais restrito do que a parte da sociedade de capitais. Concorda? A sociedade de capital, o ingresso sócio é livre, cada um pode entrar e sair e fazer o que quiser. Na sociedade de pessoas, natureza personalíssima, não posso, né? Isto, exatamente. Não, na verdade, aqui são para de pessoas, né? Uma seção de cotas. Pessoas, sabe por quê?
Se é uma sociedade eu e você, Daniel, tá? Uma sociedade limitada de 2 membros. Se você coloca que eu não posso ceder minhas cotas para um terceiro sem a sua anuência, é uma sociedade capital de pessoas. Pessoas. Se a gente coloca que não pode haver a penhora de cotas, onde que não podia haver a penhora de cotas mesmo? Vocês estão lembrados? A penhora até podia ter lá na sociedade simples, não podia ter o quê? Não podia ter o ingresso na sociedade de forma derivada. Por quê? Porque a sociedade, né, não estou misturando, estou colocando aqui de forma supletiva. Porque a sociedade simples, a pessoa queria saber quem era seu sócio, tinha atributos pessoais. Estão vendo por que da aplicação da lei da sociedade simples de forma subsidiária na lei das SAs? Aqui é uma aplicação direta. Implicação do falecimento do sócio. O Juliano morrer, não vai poder ter sucessão. Os herdeiros deles não vão poder ingressar aqui na sociedade junto com o Daniel. É característica de pessoas, né? Não é de capital. Capital é o liberalismo, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Dentre a lei. Né? Posso fazer o que eu quiser. Deixa eu me explicar melhor. Certo até aqui? Acho que estão. Nome empresarial. Como é que funciona o nome empresarial de uma sociedade limitada? Primeiro, travessão, razão social, que eu gosto de falar razão de sociedade para o seu ouvido doer e você lembrar disso. Prof, pode ser, como é que chamava lá do empresário individual? Firma! Já esqueceram? Pode ser firma? Para os cursos que não são de direito, né, que tem a minha disciplina de que é direito empresarial, eu falo que pode. Para vocês eu falo que não pode. Por que eu falo que não pode? Porque a gente, né, nós estamos se tornando aqui graduados, né, em direito, né, penso eu que, né, desculpe o palavrear, técnicos aqui na ciência jurídica, né, e assim sendo, a gente não pode usar terminologias de forma equivocada, concordam? Então aqui razão social é a explicação para que você venha usar o nome de família no nome empresarial, o sobrenome, né? E denominação é quando você vai fazer aquela invenção aí no direito, que você vai juntar aquelas palavrinhas como aí o nome da faculdade, né? O nome fantasia, que no caso não é mais o nome empresarial, mas eu acho que no passado até foi, né? Faculdade Cidade Verde. Cidade Verde, gente, é uma denominação, concorda? Não é sobrenome de nenhum dos sócios. Você vai dizer, mas é o sobrenome da cidade. E sobrenome lá, e cidade lá tem sobrenome, gente? Pelo amor de Deus, né? Por favor. Vamos se manter aqui dentro do raciocínio jurídico para não fazermos, como diz lá o ministro, ilações jurídicas, né? Razão social ou denominação. E a gente tem ali o segundo travessão que diz: o nome deve ser acompanhado da expressão limitada, por extenso ou de forma abreviada. Artigo 1158 do Código Civil. Então, todas as vezes que eu vou fazer um nome empresarial de uma sociedade limitada, vamos dizer que eu faço a opção por razão social. Bom, razão social é o nome de família. No meu caso, Sonsim. Então, Sonsim, eu ainda gosto de fazer a modalidade da forma clássica. Então, Sonsim, se eu vou abrir um bar, Sonsim Bar, palavrinha mágica LTDA, Sonsim Bar Limitada. O que é isso? É uma sociedade limitada, então que eu já sei que a responsabilidade vai ser limitada, já sei que tem mais do que um membro. Cinemas, ia ficar até bom, hein? Mas cinema agora tá fechado aqui ainda, não tá muito bom não, hein, Daniel? Acho que era melhor abrir um mercado, hein? Mercado tá bom hoje em dia. São sim distribuidora de gêneros alimentícios limitada. Olha, nome de dono de empresário, hein? Troço bom. Coitados de mim. Acho que não. Que vamos ficar só aqui que não é empresário, né? Vamos ficar só aqui no parágrafo único do 966, que é o trabalho aqui do intelectual, seja como professor ou seja como advogado. Acho que a minha parte como empresário, acho que eu já tentei cumprir na minha existência e achei que já não é para mim, né? Então, essa questão, não, pelo amor de Deus, dá muito trabalho isso aí, Jesus, imagina, passar o dia inteiro cortando carne, meu Deus, tem que ter talento, acho que não é para mim, eu passo volta até da cozinha aqui de casa, né, que é
na casa nova aqui a cozinha junto com a sala. O meu fogão ainda não teve, olha, eu moro aqui é julho, agosto, setembro, já estamos em outubro, eu estou indo para 4 meses. Meu fogão não teve a honra ainda de ser sujo ainda por nenhum tipo de receita minha. É, esses tempos estamos economizando até na sujeira. Vamos voltar aqui, que senão a gente conversa, dispersa e não termina a matéria. Então, nome empresarial, firma, firma não, razão social ou denominação. A gente vai se valer dessas duas possibilidades. Eu sugiro você colocar o ramo da atividade para que a gente possa identificar, porque nós estamos aqui trabalhando aqui na parte de hipóteses ainda, né? E a palavrinha por extenso ou abreviado, eu acho que quase todo mundo usa abreviado, o famoso LTDA, no final para indicar que estamos tratando de uma sociedade limitada. Não sei se vocês já esqueceram, nós tínhamos a sociedade em nome coletivo, que era o NC, a sociedade em comandita simples, que era o CS, e agora a sociedade limitada, que é o LTDA. Empresário individual a gente não tem nenhuma nomenclatura, a Eireli é Eireli e o MEI é MEI. Olha como é que as coisas começaram a fazer sentido. A sociedade simples é o SS, sociedade simples, e a sociedade de conta de participação, como é que é dela mesmo? Sim, a SA que a gente não viu. Eu tava pensando só nas que a gente viu. Eu queria ver se vocês caíram na minha pegadinha e falavam que a sociedade oculta, a sociedade secreta, se ela tinha nome. Ela não tem nome, ela faz parte das despersonificadas, estão lembrados? Tentei pegar vocês, mas vocês dormiram, não caíram na minha pegadinha. Capital social. Como é que funciona o capital social em uma sociedade? Tá certo, né, Luiz? Fala, eu não respondi porque eu não sou bobo, professor. Se eu fico falando bobeira aí, eu tô só analisando a sua aula. Capital social. Aqui vem uma diferença em que caiu até lá na sua prova, não da LTDA, mas peguei bastante aluno, né, no Ctrl+C, Ctrl+V. O capital social só pode ser formado por dinheiro ou bens. Olha em amareluxo ali, ó. Não se admitindo a contribuição em serviços. Então, na sociedade limitada, não é possível eu ingressar nesse capital com a prestação de serviços. Segunda partezinha ali, segundo parágrafo, o capital social é a garantia dos credores e a contribuição em serviços não teria como cumprir esse papel de garantia. Isso é uma verdade, né? Se você me colocasse lá numa sociedade de pessoas, né, mas me colocasse ali como uma aptidão minha, como um atributo da pessoa Juliano, né, para eu integralizar esse capital sendo por meio de prestação de serviço. Se tivesse aí uma necessidade, aí um prejuízo muito grande que tivesse que ser liquidado antes, cadê esse dinheiro que o Juliano deveria fazer parte? Não existiria, né? Então, por esta razão, na sociedade limitada, não existe essa possibilidade, não se admite aqui a prestação de serviço. Então, fique sabendo, a fim de proteger a integridade do capital social, o Código Civil afirma que os sócios respondem solidariamente pela exata estimação dos bens conferidos pelo prazo de 5 anos. Prof, não entendi, eu te explico. Vamos supor que eu chamo vocês para fazer chama-ledo, para fazer uma sociedade limitada comigo. E eu não tenho dinheiro para entrar nessa sociedade, mas eu tenho bens. E aí, vamos supor que a gente queira montar uma sociedade limitada de, sei lá, capital de R$1 milhão. Então, digamos que eu precisasse ali de 500 mil. Faz de conta que a Leira tem 500 mil em dinheiro e eu não tenho nenhum real. Eu não tenho que entrar com algum bem meu. Eu tenho um apartamentinho lá na Zona 7 que eu já morei nele, foi meu primeiro imóvel. Deve custar hoje 150, 170, sei lá, 180 mil, olhe lá. Não tem como valer mais do que isso. Vamos fazer de conta de que eu entre nessa sociedade de capital social de R$1 milhão, colocando a minha integralização das minhas cotas de 500 mil, colocando esse apartamento e avaliando ele em 500 mil e a Leda aceitando essa minha avaliação de 500 mil nesse imóvel.
O artigo 1055 está dizendo que o quê? Que os sócios respondem de forma solidária pela exata estimação dos bens conferidos pelos prazos de 5 anos. Então, digamos que a nossa sociedade venha a sofrer prejuízo e ela tenha que ser liquidada, que haja penhora, não importa. Os 500 mil da lei vão fazer de conta que ele existe. Está fácil para resolver. E o meu apartamento, que eu falei que vale 150, vamos colocar 150 mil, tem uma super valorização em 350 mil reais, que ela não existe. Né? Foi uma invenção aqui. Ah, é uma invenção do seu Juliano? Na lei da senhora assinou junto? Ah, eu assinei, porque eu queria ajudar. Então, queria ajudar, mas agora a senhora, essa diferença de avaliação, nós vamos chamá-la aqui a responder de forma solidária. Estão vendo? Então, meus caros futuros doutores, como dizia minha velha avó, advogados, não fiquem inventando valores de bens aí de integralização de sociedade limitada, principalmente quando você é sócio ou para os seus clientes, porque você vai arrumar um problema. Vai trazer aquilo que eu digo assim para vocês. Quando você quer desejar o mal para alguém dentro do direito, você diz o que para ele? Deseja o que? Eu desejo que você seja devedor solidário. Concorda? Jesus, devedor solidário é a pessoa que não deve nada e tem que ir lá pagar a conta do outro. Vocês dão risada, né? Mas é bem isso. Quer desejar o mal jurídico, o mal empresarial jurídico, quer desejar para alguém. Deseja que ele seja devedor solidário. Meu Deus, não tem nada pior no mundo. Eu corto e volto até. Cotas. Cotas pra gente ir embora daqui a pouco, né? Ah, professor, já estou em casa. Ai, que bom. Então a gente não precisa nem ir embora. Mas eu tenho a segunda aula também. Não, mas faltam uns par de slides ainda, eu acho. Cotas. Ao transferirem para o capital social, os sócios transferem dinheiro. Nossa, tem coisa melhor do que dinheiro, né? Dinheiro, como dizia o Silvio Santos, dinheiro ou barras de ouro. Né? Eu nunca vi, não sei o que é. Ou bens da sociedade adquirem em contrapartida cotas da sua participação. Então, quando você vai ingressar aqui numa sociedade, seja aí com dinheiro, como a doutora Leda colocou 500 mil reais, ou como eu que queria colocar um apartamentinho de 150, a contrapartida desse nosso ingresso é a gente receber ali um número de cotas, concorda? Para poder fazer o quê? Aí aqui nas cotas, o item 6.1, eu trouxe aqui uma discussão que talvez podia, eu já até pulei isso, eu também, Leda. No item 6.1 eu trouxe aqui uma discussão que teve ano até que eu pulei, mas hoje eu não vou pular não. Características dessa cota. Inicialmente, quando eu digo inicialmente, lá em 1892, ou até aqui quando estava vindo para o Brasil, essa sociedade limitada, ela foi, de forma embrionária, ela era entendida que ela era uma cota única. Como assim uma cota única? Era uma cota única em que os sócios eles eram como se fossem condôminos dessa cota. Não dava muito bem certo, concorda? Porque assim, se é uma cota única e eu e a Leda ali nós somos sócios, 50-50 tá boa, a divisão tá fácil. Mas se tivesse que ajustar ali os 150 que eu tinha, né, que eu estava mentindo de 500 para 500 dela, aí a gente já não seria mais 50-50, concorda? Eu teria ali quanto que dá isso, gente? Dá 10 por 10, dá 15%, né, do capital dela mais ou menos, né? E ela teria 85% da sociedade. É isso? Eu estou falando bobeira? Nem sei se eu estou fazendo a proporção certa. Se fosse dessa forma, e fosse uma cota única, concorda? Fica estranho ela ter 85% e eu ter 15%. Numa hora aí de penhora, numa hora de sucessão por causa mortes, né? Não vejo, não acho isso usual, não acho isso palpável. E aí vieram com a solução de fazer o que? O fracionamento dessa cota única em cotas. Normalmente a gente divide isso aí em porcentagem, né? Ou, na verdade a gente divide, faz uma representação em dinheiro, uma equivalência. R$1 é igual a uma cota, né? 150 mil reais, que é minha parte, eu tenho 150 mil cotas, e a Leda com 500 mil reais, né, equivale aqui a 500 mil cópias. A gente faz essa equivalência para ficar mais fácil o raciocínio. Daí vai lá e coloca o percentual, porcentagem disso. Prof, eu quero fazer diferente. Faça da forma que você quiser.
Só estou te lembrando que somos advogados e gostamos das coisas um pouco mais simples na matemática. Então, te recomendo não ficar inventando muita história. Isso aqui é equivalência. Se você quer fazer uma equivalência, uma cota igual a 10 reais, uma cota igual a 100 reais, uma cota igual a 1000 reais, fique à vontade. Só que se errar, eu desconto, né? Porque existe a possibilidade de você fazer a coisa mais simples. Você quer levar para o lado mais complicado? Não dá. Existe a possibilidade, mas de forma não usual, de haver cotas desiguais ou cotas diferentes. Cotas com valores maiores, cotas com valores menores. Isso tem que constar no capital social, isso tem que estar muito bem explícito. Na prática, eu ainda não vi uma sociedade dessa forma, né? Mas quem sou eu aqui na fila do pão? Não é quanto mais cota, mais importante, né, Daniel? Quanto mais cota, mais você vai participar nos lucros, só que mais você vai participar nas perdas. Se não houver nenhuma especificação quanto ao direito de voto, né, todo mundo vai poder votar de acordo com a sua participação no capital social. Quem tem mais cota. Aliás, olha a besteira que eu estou falando. Depende da forma de voto. Se for o voto por cabeça, não é justo, concorda? Porque se fosse o voto por cabeça, o meu voto seria igual ao voto da Leda, só que a Leda tem 85%, eu tenho 1%. Então, normalmente, a gente também precisa pensar nessa equivalência aí de votos, concorda? É toda uma questão, gente, que é daquilo que é certo. Eu acho, Luiz, que nesse caso é mais difícil ser por pessoa porque se torna muito injusto, né? É diferente, por exemplo, de uma a lei da equivalência. Eu acho que seria um pouco mais justo, né? Você concordaria de eu ter o mesmo peso de voto com você, sendo que eu tenho 150 mil e você tem 500 mil? Não é justo. É diferente, por exemplo, a gente leva isso aqui para o lado errado quando a gente pensa, por exemplo, uma reunião de condomínio, né? Mas no condomínio, é isso mesmo, Luiz. Mas no condomínio as pessoas, elas normalmente elas são coproprietárias da mesma fração ideal, né? E ainda, né, se você for pensar que acabou de me ocorrer que tem gente que tem a fração ideal diferente, por exemplo, o número de vagas de garagem, que isso acontece bastante, mas não é por olha que interessante, vaga de garagem não lhe dá direito a voto. Por quê? Porque é uma metragem que ou ela já faz parte do apartamento, ou como hoje, né, estão negociando, eu tenho vaga de garagem que é separada, que eu tenho escritura no meu próprio nome, eu não tenho direito a voto, concorda? Não na assembleia de condôminos. Por quê? Porque o meu valor é muito menor do que o valor de um apartamento, né? Menos aí de 10% eles estimam mais ou menos, mas é menos ainda hoje no valor de mercado. Concorda? Seria justo eu ir lá e meter minha mãozona e votar? Não é. Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que a equivalência aqui pelo valor fica melhor. Mas isso vai depender do caso concreto. A gente está olhando aqui somente a parte legal. Seção de cotas. Ao subscrever uma cota do capital social, o sócio adquire um direito pessoal de ser sócio em direitos patrimoniais, concorda? Eu sou titular em exercer ali direitos nesse patrimônio, consistente na participação nos lucros e no acervo social em caso de liquidação. Então, é um direito meu eu participar aqui nesse acervo de liquidação e nesse acervo aqui de tanto de lucro quanto nesse acervo social se for liquidado. Representando tais direitos, né, cotas podem ser cedidas a outras pessoas a título oneroso. Eu posso vender as minhas cotas ou eu posso dar as minhas cotas, né, desde que aquela sociedade não seja uma sociedade de pessoas. Discute-se se tal cessão é livre ou depende da concordância dos outros sócios. Olha como é que o direito é obrigado a pensar em tanta coisa. O Código Civil mantém a possibilidade de os sócios disporem sobre a livre cessão de cotas ou não. Então, o Código Civil não veio aqui impor nada a ninguém. Ele deixa livre. Vocês façam aí no seu contrato de sociedade limitada aquilo que você achar melhor. No silêncio, né? Então os sócios não quiseram discutir isso. No silêncio, a cessão de cotas a quem é sócio pode ocorrer livremente. Então, eu quero vender minhas cotas para outro sócio. Se não houve impedimento por meio do contrato social, eu posso vender para outro sócio, não dependendo do consentimento dos demais sócios. Artigo 1057.
Anota aí, Leda. 1057 é o artigo que diz que se não houver proibição, né, de venda de cotas entre sócios, eu posso vender livremente. Vocês acham que é melhor permitir ou proibir? Qual a opinião de vocês? Vocês acham que é melhor proibir ou permitir a cessão de cotas entre os sócios? Regra geral, Daniel, nós temos que pensar. Eu concordo com a Leda. Eu acho que, já que a gente está pensando em regra geral, é melhor eu proibir. Sabe por quê? Ó, eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Se nós fôssemos todos sócios aqui, 10 sócios em uma sociedade limitada, cada um com 10%. Então, eu estou feliz em ser um cotista de 10%. Os outros aí tramam entre vocês e todo mundo vende as cotas para a Leda. Ela se torna sócia de 90% e eu me torno sócio de 10%. Então, decisões, né, que eu de repente teria peso, deixo de ter peso porque agora se tornou uma sociedade de apenas 2 sócios. Complicado, né? Pode ocorrer a cessão livre de cotas a terceiros estranhos à sociedade? Isso regra geral. Entre sócios a gente acabou de ver. Ou proíbe ou o Código Civil permite. Para terceiros, e aí? Para terceiros aqui, se o contrato não proibiu, a gente vai ter algumas regras do Código Civil. Se o contrato social for omisso, então ele não falou se podia ou não podia, no que diz respeito à cessão de cotas a terceiros, ela pode ser feita desde que não haja oposição dos sócios que representem 1/4 do capital social. Então, se os sócios, né, que representam até 1/4 do capital social, 1/4 da empresa, 25%, não se oporem e o contrato social não fala em nada, por isso que eu sou a favor da impossibilidade da via contratual, pode ser feito. E daí aqui vem aquela conta matemática para matar o aluno. Se não tiver 25% de oposição, pode. Vamos ler o segundo parágrafo? Em outros termos, a cessão de cotas a terceiros fica condicionada à aprovação expressa ou tácita de sócios que representem 75% do capital. Então, estão vendo que os dois parágrafos estão falando a mesma coisa, mas seria 25% de oposição ou aprovação tácita expressa de 75%. Tá vendo que eles se completam aí, né? Não tem sociedade com mais de 100% de capital social. Certo até aqui, Leda? Isso aqui é um completo o outro. Você que está estudando para concurso precisa... Isso aqui está certinho. Penhora de cotas. Como é que funciona a penhora de cotas aqui na sociedade limitada? É possível a penhora de cotas. Daniel, tem que ser um ou outro, não dá para ser os dois, né? Porque se for os dois, aí vai dar briga. Eu tenho 25% que faz a oposição e tenho 75% que aprova, né? Ou um ou outro, né? Tem que se utilizar um dos dois critérios aí para os dois, senão vai zerar a conta, né? 75 aprova, 25 faz a oposição. Por isso que a minha recomendação é que você coloque no contrato social. Eu recomendo que vete, não deixe. Ah, por quê? Porque se for proibido, depois a gente chama em uma assembleia geral, né, e decide qual que é o problema da gente aprovar depois. Eu não vejo problema. Agora, eu não gosto de coisas que já estão pré-contratuais aprovadas e o pessoal vai fazendo. Eu prefiro decidir. Eu não tenho problema com isso. Nós estamos pensando em atividade empresarial que envolve dinheiro, né? Penhora de cotas. É possível diante da ausência da proibição legal. Então veja, se a lei não proíbe, é possível. Nesse caso, o eventual arremetante pode ingressar livremente na sociedade. Nossa Senhora. Havendo restrições à livre cessão, deve-se garantir à sociedade o direito de remir a execução e aos demais sócios a preferência na aquisição de cotas. O que eu estou dizendo ali? Que se não houver proibição, isso aqui é uma sociedade de pessoas. Se é uma sociedade de pessoas, você não vai poder ingressar, meu querido. Por quê? Porque você está quebrando aqui, está indo contra a natureza dessa sociedade. Mas, eu posso fazer o quê? A gente pode abrir aos demais sócios para que faça a compra dessas cotas, né? Liquidação. Concorda? O pagamento da dívida, a remissão. Ou a gente pode fazer, que depois a gente vai ver mais para frente, a dissolução parcial dessa sociedade. Nós vamos vender essas cotas para qualquer pessoa e nós vamos dar o dinheiro aí para o credor e nós vamos ficar com capital de sociedade menor, porque a gente não quer, né, uma sociedade de pessoas, a gente não quer estranhos aqui na nossa sociedade. Havendo a restrição para a entrada do ingresso de novos sócios, nós vamos aplicar aquele artigo que nós já aplicamos ele na sociedade simples, na sociedade
em nome coletivo, estão lembrados? Artigo 861 estabelece que o juiz assinará prazo razoável não superior a 3 meses para que a sociedade 1. Apresente o balanço especial na forma da lei. 2. Ofereça as cotas aos demais sócios observado o direito de preferência legal contratual. E 3. Não havendo interesse do sócio na aquisição das ações, proceda à liquidação das cotas ou das ações, depositando o valor em juízo. Isso aqui a gente já conversou, não tem nada de nada. Para a gente ir embora, que se eu não me engano é nosso último slide, e estamos exatamente às 9 horas da manhã, deve-se tentar, em primeiro lugar, garantir aos demais sócios o direito de preferência adquirindo as cotas penhoradas por dívidas particulares do sócio. Acredito que sim, né? Acredito que se há penhora de cotas, a primeira coisa seria você garantir aos demais sócios a possibilidade da aquisição dessas cotas. E não sendo exercida a preferência, ou seja, os sócios não têm dinheiro, não querem, a sociedade teria a oportunidade de manter essas cotas e mantê-las em tesouraria. Então a sociedade tem caixa, nós vamos comprar essas cotas, nós vamos deixar ela aqui em tesouraria para depois ver o que vai fazer. Uma segunda possibilidade. E uma terceira e última possibilidade, se a sociedade não quiser ou ela não puder, né, que eu acho isso bem possível, deve-se promover a liquidação das cotas penhoradas, excluindo-se de pleno direito o sócio e ocorrendo o pagamento da sua apuração de haveres, seja, né, a quem penhorou e dando troco para ele. E parece que essa solução aqui a gente já fez ela lá na sociedade simples, estão lembrados? Por isso que a gente aplica aqui de forma subsidiária as regras da sociedade simples. Olha, que coisa, deu certinho. Estou ficando bom. Então, nós não esgotamos a pontual, né, Daniel? Nós não esgotamos a matéria da sociedade limitada, não. Eu fracionei em 2 aulas. Vocês viram que a gente até falou aí num ritmo mais ou menos, né? Não ficamos sorongando. E cumpri apenas o disposto para essa aula de hoje. Na quarta-feira que vem a gente conversa sobre sociedade limitada parte 2. Combinado? Isso aqui é bem importante na vida de vocês, meu Deus. Bem importante. Então, estando tudo combinado, essa na primeira aula do segundo bimestre, vou encerrando e já eu subo ela e posto os slides. Sim. Se eu tivesse feito uma aula só, você ia ficar perdido, porque era muito conteúdo. Mas aí a semana que vem, como eu vou dar continuidade na parte 2, algumas coisas a gente retoma a parte 1 também. Combinado? Bom resto de semana, aproveitem aí para descansar. Estamos aí na reta final do seu quarto semestre, segundo bimestre. Vamos firme que estamos quase terminando a nossa jornada acadêmica para 2020, né? 2021 a conversa é outra, né? Se Deus quiser, não estaremos no presencial, tudo diferente. Então, fiquem com Deus, tudo de bom. Até quarta-feira. Investe em mim.